De volta. Sim, agora caiu, eu pus no modo avião, não sei como, a poltergeist, a pessoa conseguiu me ligar e derrubou a live. Eu acho que foi isso, né? Ou a minha transmissão estava funcionando, eu não entendi nada. Mas eu já acho que agora a gente não vai ter mais nenhuma interrupção. Ó, mais pessoal chegando. Ó, Edson. Edson Isso, da o pessoal está entrando de volta aí. Brother, amigão de mil anos. Todo mundo aí, ó, quanta gente importante aqui. Vamos lá. Mas Paulo, a gente Paulinho, ganhou tempo aí. Vamos pensar o lado positivo aí. Então agora não vai ter mais vamos. então. Agora a E gente tem que descobrir se o problema efetivamente eram as ligações ou se o problema é uma restrição com relação à violência dentro do Instagram, porque a gente está falando é em briga aqui, qualquer vai que coisa, eles estão, né? qualquer coisa não, eles estão derrubando, né? Do meu super time de futebol, não pode fazer propaganda de time, né? Então, vamos dar uma segurada. Então, beleza, Então, Marcelo. É, eu me perdi aí onde você estava. então, deixa eu ver se eu consigo repetir aqui. Então, você Tá. tinha falado sobre as densidades iniciais, se a gente teria que ter um gerenciamento de cores implantado, né? Sim, A gente tem que pensar que o gerenciamento de cores implantado, eu sempre comento que o gerenciamento de cores é realmente um sistema, onde você vai fazer uma solução mais completa. Se você vai só sim. criar um perfil, se você quer resolver o problema da sua máquina, a gente consegue hoje fazer uma impressão de um target, né, de um test form, aquele test form com os triângulos de cada cor, cian, magenta, amarelo e preto. É um test form que a gente imprime aí, basicamente com umas 2 horas de máquina, e fazendo aí um uso de 1.000, 2.000 folhas, a gente consegue definir já com ele um ponto de partida muito bom para se trabalhar. A gente já consegue definir uma densidade ok para ele trabalhar. Inclusive, conseguimos fazer um primeiro ajuste na curva de ganho de ponto para que ele tenha melhores resultados de impressão, que é aquele primeiro salto de qualidade que eu falo, né? O primeiro salto de Certo. qualidade, ele é muito grande e é relativamente barato. Então você não precisa ter um investimento muito alto para ter esse investimento, esse ganho de qualidade inicial, né? Então a Perfeito. gente consegue fazer mesmo antes de um gerenciamento de cores implantado. Show de bola. Marcelo, então, eu lembro, tem um artigo aí que a gente vai publicar, né, que você fez sobre impressão de densidade no controle de impressão, né? Eu lembro, assim, falando assim por cima, né, que, por exemplo, o impressor está lá na gráfica, está usando uma densidade bem baixa, vai, vou pôr números, que você até fez um case lá, 1,23. Lá, vendo pelo LAB, o delta E estava muito alto. Aí, quando começou a subir a densidade, são valores logarítmicos, né? Cada 0,1 é muito mais tinta que você está colocando ali no processo. Então, você subiu para 1,42, o delta E despencou, foi para 0,53. Isso você fez com pré-SIG, né? Uhum. E nesse artigo, depois vai reforçar o que a gente está conversando aqui. Ficou sensacional. Eu vou publicar na página que você autorizou. Quando tiver meu site também, está saindo do forno aí. Também eu vou colocar tudo que for material. Acho que é importante a gente disseminar conhecimento mesmo. Então, voltando. No 1,42 o delta E ficou lá, ficou abaixo de 1, que seria, já o olho humano já não identifica. Só que aí depois, Perfeito. quando você começa a trabalhar com uma densidade mais alta, por exemplo, 1,55, o delta E já começou a aumentar novamente. Ou seja, né, se um impressor sinagráfica, no controle de qualidade, não tem um equipamento, é impossível, né, acertar a densidade, só seguir os valores lá pré-estabelecidos, como que a gente fazia antigamente. Você até falou, né, mas acho Veja, bem legal reforçar isso daí. veja, é que na prática, uma coisa que a gente estava discutindo ontem, eu e o Félix, na nossa live, Ah, que é uma questão de gestão. O que a gente dizia ontem é que o mundo está mudando e está mudando numa velocidade em que ou você muda ou você fica para trás
E é aquela história, você não vai deixar para trás e você vai ter tempo de se aposentar tranquilo, viver a sua vida até que a tecnologia mude o seu negócio. Não, isso é de um ano para outro. Eu tenho dito que essa quarentena nos deu um salto no tempo em 5 anos. Quer dizer, em termos de tecnologia, a gente está utilizando muito mais a tecnologia hoje do que a gente usava no passado. Sim. E isso vai refletir no cliente, isso vai refletir em todas as situações. Então eu te diria o seguinte, você consegue controlar pelo olho? Não. O olho não é um bom instrumento de medição. O olho serve para outras coisas. E a gente fala nos cursos, a gente explica o que acontece. Mas o olho, efetivamente, nos engana. O instrumento, ele vai te dar controle de produção. Controle de produção significa que o seu impressor do primeiro turno, o impressor do segundo turno e o do terceiro turno, eles vão imprimir seguindo os mesmos parâmetros. E não que um gosta mais de magenta, o outro gosta mais de cian, e o outro gosta de mais amarelado para ficar dourado tudo. E aí, você pega um trabalho que passa por 2 ou 3 turnos, você tem vários trabalhos dentro de uma mesma tiragem. Então, o equipamento ele é necessário para te dar controle de produção, para te dar qualidade. Para você garantir que você está seguindo um determinado parâmetro, e aí sim você vai poder fazer as suas medições, e aí você vai poder dizer que tem qualidade na sua empresa. Se você não mede, você não gerencia. Tem uma frase de um pensador aqui de cores, que é o senhor Marcelo Coppetti, você deve conhecê-lo. Se você não tem constância no processo, você não tem qualidade. Eu anotei todas essas frases aqui, vou fazer uns quadros depois aqui. Quem trabalha com impressão digital, que podia fazer uns quadros de presente, né? A gente colocar as frases aí, ó. Coloca nas lives aqui, né? Vamos fazer. Faz todo sentido, na questão de constância, né? Sem instrumento, né? Há uma confusão até no mercado, né? O espectro, né? Tem o espectro densitômetro, o espectro fotômetro, né? Hoje, assim, o que eu uso na impressão é o espectro densitômetro, né? Mas o espectro fotômetro hoje, eu vi que dá para fazer alguma coisa também, até mesmo na impressão, né? Com press-sign, ou não sei se existe outros, né? Não estou fazendo nada comercial, mas a questão são a marca mais referencial aí, né? Mas é a marca com que eu trabalho e eu trabalho porque eu acredito nos resultados dela, né? Sim. O press-sign te dá uma série de relatórios, te verifica com relação a ISO, ele te dá, inclusive, a carga dos tinteiros em cada uma das zonas, e aí você ajuda o impressor a fazer o ajuste total. E exporta as curvas para o workflow. Mas voltando aqui Vamos voltar, já à pergunta, né? Antigamente nós tínhamos densitômetro. Densitômetro é um equipamento que tinha 3, no máximo 4 filtros. Série então 400, tinha o filtro. Né? Isso, série 400. Aqui, ó, inclusive, tem um aqui, ó. No túnel do aberto, tempo aí, inclusive, ó, para poder ver. Sujo de Abdeck. Então, na prática, eles tinham 3 ou 4 filtros. Então, era o quê? Um filtro do vermelho para ler o cian, um filtro do azul para ler o amarelo, e um filtro verde para ler o magenta. E aí ele te dava as densidades. O espectro densitômetro e o espectro fotômetro, na prática, são a mesma coisa, né? Então, nós temos 2 tipos de equipamentos, um densitômetro e um espectrofotômetro. Certo. Só que, para que essa transição fosse mais suave, criou-se um nome comercial de espectrodensitômetro, que seria a mistura dos 2. Sim. Né? Seria para dizer para o cliente que, você quer comprar um densitômetro? Então então tem um espectrodensitômetro, ele vai fazer as funções de densidade para você. Sim. Né? E o espectrofotômetro seria para caracterização, perfil? Não, o espectrofotômetro, na verdade, ele possui, depende do equipamento,
16, 21, né, filtros diferentes. Então ele te dá uma precisão de medição muito superior ao densitômetro. É onde ele pode ler LAB. Só que toda vez que eu tenho a curva espectral que o espectrofotômetro me dá, ou eu tenho o LAB, eu consigo matematicamente converter essa informação em densidade. Sim. Então, por isso que a gente chama de espectrodensitômetro, porque um espectrofotômetro pode matematicamente te dar todos esses outros dados, sem problema nenhum. Né? Então, na prática, hoje, os fabricantes só vendem espectrofotômetro, porque daí eles matematicamente te dão as informações de densidade. Sim. Né? E aí eles fazem uma variação entre os modelos, onde o modelo que tem funções mais básicas de densidade custa mais barato, e aí é onde ele permite que você vá crescendo o seu investimento. Quer dizer, eu preciso comprar um equipamento mais barato. Compra primeiro só com as funções densitométricas. E aí, agora eu preciso ler o LAB. Eu vou medir esse aqui. Agora eu preciso medir os pantones. Então eu vou comprar as bibliotecas. Agora eu preciso formular tinta, preciso da curva espectral. Eu compro o topo de linha. Agora eu preciso fazer a leitura arrastando. Você compra esse módulo. Quer dizer, é uma maneira de você facilitar o investimento, inclusive, de você poder fazer etapas no seu processo e não simplesmente partir sempre para o mais caro. Perfeito. Marcelo, tá ouvindo? Ouviu um barulhinho agora no final? Tá bom. Tá tranquilo. Não, também tô te ouvindo super bem. Pessoal, quem tá gostando, vamos dar likes aí. Pode fazer perguntas, aqui não é um monólogo, fiquem todos à vontade aí. Perguntas pertinentes aqui na live. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de responder as perguntas, não precisa ter medo de interromper. Marcelo, só reforçando o que eu já tinha perguntado. As tintas que a norma ISO 12647 indica, já tem uma densidade lá padrão pré-definida, certo? Como que a gente sabe a densidade correta a ser usada? Assim, se você quiser dar mais uma explanação. E outra pergunta também. A gente está falando de LAB. Na indústria gráfica, seria o ideal, o melhor caminho de espaço de cores ou os mais novos, como LCH, CMC, ou eles são mais para outro tipo de indústria? É uma pergunta que bateu a dúvida agora, sim. Eu coloquei no meio aí também. Vamos dar uma fatiada nisso e tentar responder de maneiras diferentes. Certo. Primeiro, a ISO 12647 não estabelece densidade. Não é ela que... A ISO 12647, ela usa a 2846, que define características de tinta. Né? Essas características de tinta, basicamente, seriam transparência da tinta e cor da tinta. Quer dizer, são questões relacionadas à fabricação da tinta. Então, essa 2846 permite que os fabricantes de tinta usem de maneiras profissionais, então, processo de produção, com valores e tolerâncias, onde ele pode dizer que a tinta dele está conforme a ISO 2846. O que a ISO 2846 faz é colocar um teste onde você vai colocando filmes de espessuras diferentes de tinta, né? E daí talvez, se você quiser, depois a gente detalhe um pouquinho melhor a densidade, porque você sabe disso, e daí eu vou pedir o teu retorno sobre isso. Densidade não é simplesmente colocar um monte de tinta. Densidade é uma questão de reflexão. Né? Então, o que a ISO 2846 diz com densidade baixa, acontece o que você falou antes. Você tem um ΔE alto, porque a cor está muito clara. Inversamente proporcional. À medida que você vai se aproximando do valor que o fabricante pensou para aquela tinta, então ele se aproxima de uma espessura de filme de tinta, que aí a gente faz uma relação com a densidade. Né? Então, vamos lá, coloca 1,2 de espessura de filme de tinta, é o ponto ótimo da tinta, quer dizer, é o menor ΔE que a tinta consegue atingir, né, de acordo com a norma. E a partir do momento em que você começa a colocar tinta demais,
vai acontecendo mais ou menos o que acontece na lata de tinta. A tinta vai chegando no ponto de massa. Então você pega uma Sim. lata de tinta magenta, você olha, você não vê magenta, você vê vermelho. Por Sim. quê? Porque tem excesso de tinta, é o ponto de massa da tinta. E Ponto de aí o massa. delta E começa a subir de novo. Então, na Sim. prática, o que a gente faz, usando os softwares, os espectrofotômetros, é achar o ponto ótimo do LAB, quer dizer, qual é, com a tinta Toyo, eu usando a impressão, qual é o menor delta E que eu consigo em relação a isso? Ah, eu consegui um Sim. delta E de 1,3. O permitido seria um 5. Cara, tá Tá maravilhoso. lindo. E Sim. aí você diz, ó, de 1,3 subindo a densidade um pouco ou descendo a densidade um pouco, o meu ΔE ainda fica dentro dos 5. Então, aí a gente define uma tolerância para variação de densidade. É onde a Certo. densidade vai ser medida durante todo o processo de produção e você vai conseguir manter a estabilidade de todo o resultado. Perfeito. Beleza? Tá. A outra pergunta seria LAB, LCH e etc. CMC, né, que é a tolerância CMC, visual, é. né? O LAB, ele é um espaço de cores que ele representa a visão humana. Então, teve um primeiro LAB, nós já estamos dando curso aqui, LAB lá em 1946, 1943. O Rufino aí talvez me ajude aí com a data. Foi nos 1945. 40. É, É, não vou lembrar, não. surgiu o primeiro modelo LAB, né, que é luz, eixo A e eixo B. Com esse modelo LAB, se conseguiu definir de forma espacial a cor. Então, Sim. conseguia-se medir e transformá-la em número. Em 1976, a gente conseguiu um espaço LAB mais adaptado à visão humana. Então, eles pegaram experimentos que definem como o olho humano enxerga, e aí nós temos umas características assim, a nossa tolerância para o verde é maior do que para o azul, ou para o vermelho, ou para o cinza. Quer dizer, o verde, se eu tiver variações maiores no verde, o meu olho não percebe. Agora, qualquer variaçãozinha num azul ou avioletado, você sabe que você vê na hora. Já Não é isso? é mais Então, perceptível, né? isso. Então, o LAB de 1976, e daí a gente normalmente usa L, asterisco, A, asterisco, B, B. asterisco. Então, tecnicamente, esse é o LAB modelo mais novo e que ele está adaptado à visão humana. Sim. Então, é um espaço de cor definido. O LCH, ele vai trabalhar exatamente dentro do mesmo modelo LAB. Só que ao Sim. invés de trabalhar com coordenadas como coordenadas, XYABV. né, XY, ele vai trabalhar com distância do centro a partir do ponto e com um ângulo. Então ele É vai mais na localizar o veia, né? ponto. Não, ele vai localizar o ponto de uma outra maneira. Sim. Né? E aí a gente acaba utilizando o LCH para algumas outras análises do processo em que eles são mais adequados. Né? Ainda hoje à tarde a gente estava falando sobre isso e a gente falando justamente sobre o LCH. O CNC é uma tolerância. A A tolerância, né? tolerância A de luminosidade, diferença de saturação, cores. tom, né? Tá. É. Então, isso é. Veja, a tolerância é uma conquista também do LAB. Por quê? Porque com a tolerância e o LAB, a gente consegue estabelecer um padrão de variação da cor. Quer dizer, a gente estabelece um parâmetro de qualidade. Porque toda qualidade num processo industrial, o que, que é? Eu tenho um alvo e qual é a variação que eu aceito? O Sim. delta E é justamente essa variação. O CMC é uma das muitas fórmulas que a gente tem para fazer esse cálculo, né? Para Ah, definir a diferença de cores entre elas. perfeito. Pessoal,
Vamos lá, fiquem à vontade a perguntar. O Marcelo tem o e-mail dele também, se caso alguma coisa não for respondida aqui na live, pelo tempo também, o assunto amplo. O e-mail dele é Marcelo, quem não tem, né? @easycolor.com.br. Não estou conseguindo digitar aqui, mas depois eu vou sempre postando no meu perfil do Instagram, nas páginas. Tem que ir à Aham, vontade buscar informação e até mesmo sobre o trabalho dele, né? E o meu e-mail é santaguida.toyoinc@gmail.com. santaguida.toyoinc@gmail.com. Não consigo digitar aqui, tô com medo de derrubar a live de novo. Vai ficar chato, né? Se quiser digitar o meu aí, é porque eu não consigo usar no notebook, eu tô no o celular, tá meio pendurado aqui. aham. Mas Não, depois eu eu digito vou aqui. usar o copiar e colar aqui, cara, Sim. porque esse teu, eu vou te dizer, viu? É brincadeira. Ô Marcelo, você falou aí a Vamos lá. questão, né, do delta E, acaba sendo inversamente proporcional, né, quando você está com a densidade muito baixa ou muito alta. Então, Uhum. se torna extremamente essencial o controle de cor, não somente para qualidade, a gente está falando aí de economia de tinta, né? No caso, eu trabalho com a Toyo Ink, então você reduzindo tinta, isso no final de um mês, de um ano, pode ser muita economia, né? Sim. Durante esse processo, eu gostaria de entender um pouquinho melhor. Por exemplo, a gente tem a tinta seca e úmida, né? Então tem a questão do dryback, né? Então, Aham. como que seria essa questão? Como que faria dentro da norma, né? Por exemplo, a questão do dryback. Eu sei que mede hoje e depois de 24 horas, né? Mas eu queria entender mais tecnicamente, você mão na Tá. massa aí, dia a dia, né? Você vai saber explicar melhor. Vamos lá, Santa Guida. Me diga uma coisa. Você entrega para o seu cliente um impresso com tinta úmida ou com tinta seca? Ele recebe o impresso final, seco, né? Não, Seco, não sei. né? Esse é o objetivo. Então, na prática, é, Tem pergunta ó, depois aí para responder. pergunta de RGB e CMYK, vamos colocando aí, né? A gente depois eu já pergunto Boa- ela aqui. Quem Boas pergunta for perguntas perguntar. aí. Certo. E aí o que a gente vê na prática é. Eu me perdi aqui. Como é Do que era a pergunta? dryback, né? De Do dieback. medir como que funciona na prática essa questão do dryback, né? Que a tinta tem Você, um resultado seco e você úmido, né? entrega para o seu cliente a tinta seca. Seca. Isso. Quando você está imprimindo na máquina, ela é úmida. Fazendo a medição, você tem diferenças. A tinta muda de cor, né, à medida que ela seca. Sim. Tem Né? vários processos de secagem também, né? Não somente Tem oxidação, diferentes modelos. setting, Modelos né? né? Na prática, o que acontece então? Todos os padrões da ISO, eles se referem à tinta seca. Né? Então, quando você utiliza um LAB em que a ISO está falando, está se referenciando, é sempre tinta seca. Então, quando você faz um gerenciamento de cores, a boa prática diz, você faz a medição com a tinta úmida, você faz a medição com a tinta seca 24 horas depois, e aí você calcula qual é a diferença. Por que Sim. eu tenho que calcular a diferença? Porque a hora que eu calculo a diferença, né, eu consigo fazer a simulação para o impressor de qual é a densidade correta que ele tem que atingir para poder chegar no resultado que o cliente dele vai receber. Então, se a sua combinação de tinta e papel faz com que a sua densidade, né, caia muito, quer dizer, você tem uma impressão viva, saturada durante a impressão, e depois você vai olhar e você tem ela mais esmaecida, mais desaturada, aí você tem uma variação. Então você tem que conhecer essa variação para você poder calculá-la durante o processo. É uma das funções que o PSign faz, inclusive. É Sim. bem interessante isso. Ó, o Fábio perguntou aqui, boa noite. Sei que está um pouco fora do tema de hoje, mas
Ó, se puderem responder. Marcelo, eu pergunto o Vamos seguinte: lá. qual o perfil mais indicado para converter imagens RGB CMYK, pensando em estar de acordo com a norma ISO 12647-2? Eu tô achando que esse assunto vai render uma live, hein? ISO É, 12647. A gente pode já fazer uma não, live assim. Vamos pegar o deixa eu anotar. histórico da ISO, né? E Diz vamos criar um é, histórico dela. entendeu o antes e Quando ele o atual. fala em ISO Coated V2 e FOGRA 39, ele está falando em padrões da ISO 12647. Perfeito. De 2004. A última revisão da 12647 é de 2013. Então a gente já não tem mais o ISO Coated V2, a gente tem um Coated V3, né? E a gente tem o FOGRA 51 e não mais o 39. Mudou Porque tudo. a ISO de 2013, ela trouxe algumas características de medição de impressos, desculpa, diferentes, né? É, tanto para facilitar com relação à questão da tinta, úmida e seca, mas principalmente para trabalhar com o alvejante óptico, porque nos papéis hoje tem muito alvejante óptico. E a ISO de Sim, 2004, ela buscava colocar que o mercado tinha que ter papéis mais amarelados sem alvejante óptico. O que acontece é que o mercado mostrou que não aceitou isso e ele continuou utilizando alvejante óptico. Então a ISO se adaptou ao que o mercado realmente trabalha. Então por sim. isso houve essa alteração. Então se você está Alteração. falando em FOGRA 39, você ainda está usando já está usando um padrão de ISO, uma norma já obsoleta. Já existe uma nova revisão de 2013. Que é a Fogra, você falou 50, 51. 53? 51, não tem errado. 51. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Pessoal, quem está gostando, dá um salve aí. Pode perguntar. O objetivo aqui é aprendermos junto, trocar conhecimento. E para, Marcelo, enquanto o pessoal não pergunta, vamos lá. Na questão de Pantone e cores especiais, não tem sentido o cara trabalhar somente com densidade. Evidentemente, ele vai ter que controlar o LAB, né? Sim. Como que você relaciona isso? Veja, sempre que você vai medir uma determinada cor especial por densidade, você pode ter aqueles erros escondidos. Os erros escondidos são muito perigosos, porque você pode ter problemas em que você só vai descobrir mais tarde. Tá? O que eu vou te dizer? Se você está trabalhando com cor especial, requisito é trabalhar em LAB. E aí você mede o delta E de diferença entre o Pantone e o valor da sua impressão. Essa é a maneira correta. Se você for usar uma densidade, nos densitômetros eles têm lá tipos de filtros especiais. No série 500, que era o intermediário, você tinha Medindo bastante. é, era Hi-Fi, né? Que era a ideia de você ter outros filtros, né, que fossem permitissem uma leitura de vermelho, verde e laranja, né? Vermelho não, vermelho, laranja, violeta, né? Cores especiais, mas 3 ou 4 delas simplesmente nada mais além disso. Então ele te dava uma indicação melhor, mas não que ele conseguisse te dar, na prática, uma precisão adequada. Então, se você vai trabalhar com Pantone, o correto é você trabalhar com LAB e aí com delta E. Porque normalmente o cliente que trabalha com Pantone, ele não vai Sim, perguntar qual foi a variação de densidade que deu na impressão, mas sim qual é o delta E que ele está distante do Pantone. bacana. Ó, eu vivencio até hoje no que eu vejo assim, né? Por exemplo, na gráfica ele tem uma escala Pantone, que é
Pantone, no caso, é uma referência de cor, não um padrão de cor como o Mansell, né? E, por exemplo, a gráfica tem, às vezes, uma escala nova, aí o cliente dele está com uma escala velha, e o fornecedor de tinta A, B ou C tem a escala deles. Qual o melhor dos mundos você vê nessa relação? O dono da marca, o cliente gráfica e o fornecedor, né? Eu E vou, também reforçar essa questão do Pantone referência, né? E não um padrão como o Mansell, né? eu Que é feito por normalmente digo que deposição, né? Pantone tem duas funções. Vamos Certo. deixar o pessoal aí responder. Para que serve o Pantone? Eu digo que tem duas funções. Vamos ver se o pessoal responde alguma coisa aí. Né? Vamos lá. Pantone é uma referência. Você tem as escalas. Essas escalas elas são impressas na X-Rite seguindo os padrões da ISO 12647. Né? ISO 12647 por quê? Porque normalmente você tem escalas Pantone e você tem aquela que é a Bridge, que é a metade Pantone e metade Semic. Quer dizer, qual é a melhor aproximação que eu tenho do Semic, né, com Para relação àquele referência. Pantone? Isso é Né? a bridge, né? Ponte, E aí, né? exatamente. Faz a ponte. E aí, o que acontece na prática? A gente tem essa variação entre os processos que você não consegue quebrar. Né? Então, na prática, o que acontece é as cores Semic não conseguem reproduzir todas as cores que o Pantone faz. E daí, quando vai reproduzir, se a sua escala estiver antiga, a escala tem vida útil de 1 ano. Ela começa a ficar amarelada, começa a ficar suja, né? Começa a ter uma série de problemas. Então você tem que renovar a sua escala com frequência. É comum você numericamente dizer que o delta E no equipamento está baixo, aí você olha com a sua escala e você diz assim, está errado. Né? Sim. Ou você pega a sua escala e você pega uma outra escala para comparar de idades diferentes, também tem diferenças de cores. Então, para você trabalhar com uma escala de Pantone corretamente, você teria que ter elas dentro dessa validade de 1 ano. Seria o melhor dos mundos, né? É claro que, assim, financeiramente, às vezes, fica por a gráfica, né? Ainda mais no atual momento, mudar de escala, o custo, né? Porque ela é dolarizada e tal. Assim, pensando no pequeno, no micro, né? Assim, Uhum. um seria o ideal, né? Assim, mas o que seria aceitável, assim, sendo um bom manuseio e tal? Veja, Você acha? tecnicamente, eu te diria que a escala é uma referência. Exatamente o Referência, que você isso daí falou. é isso. É É que eu vejo próximo os dois daquilo. pontos, né? É próximo da. Não, é uma referência, porque, inclusive, vocês vendem também escala Pantone, não vendem? A escala não. Não A vendem. gente, a gente fabrica Pantone no Brasil. A gente tem todas as bases de E, cores, né? As e- 12 e- cores, mais os dois brancos. E, por exemplo, se o cliente quer fazer uma cor, ou ele pede pela referência, ou, eu gostei, eu quero fazer esse vermelho aqui atrás do Marcelo Copete. Eu quero fazer a capa de revista, eu quero esse vermelho aqui. Manda pra gente uma amostra impressa, e aí a gente, de acordo com o processo, substrato, a gente desenvolve a cor também, né? A gente o pessoal desenvolve tá isso. tímido, o pessoal tá tímido aí, Ou o pessoal está compenetrado e, no assunto. e não está me dizendo quais são as funções do Pantone. É, Veja, é uma ó, tem uma. referência. Por quê? Porque, como você falou, você tem todas as bases para formular o Pantone. Né? Então, quando você tem essas bases, você tem que formular de acordo com aquela receita que a Pantone definiu. Né? E aí, muitas vezes, você não chega, porque mudou o papel. Né? Se você for ver, tem escala Pantone, inclusive, para diferentes tipos de papéis. Sim. E aí, pequenas alterações aí podem impactar na cor. Então, a escala Pantone, ela é sim uma referência e não necessariamente algo que deva ser seguido à risca, tá? E aí, quando você utiliza o equipamento não tem esse 1 ano de validade.
o equipamento é muito mais assertivo, ele consegue fazer com que você tenha uma resposta mais adequada. Né? Entendi. E o Zanon falou, o Anderson Zanon falando aqui, quando a escala nova Pantone já vem com uma variação de LAB, caramba, acima de 10 em alguns tons. Eu não Variação presenciei de isso daí. acima de 10 em alguns tons. Numa Vamos escala lá. nova. Será? Tá. Pessoal, Daí a gente tem que entender exatamente o que ele é, está falando. Talvez é. ele dê uma detalhada melhor. Aonde você acharia isso, essa variação de 10? Você teria duas escalas e você faria a medição entre duas e ter essa Ou com o variação? padrão dele, tem que ver, É. né? Escala de Pantone e padrão de cores são tabus na Tabu gráfica, na né? casa. Pantone é uma marca que organizou as cores, olha lá, ó. Mas no país que vivemos não é fácil manter as escalas de color checker. Pequenas e médias empresas, será que trabalham com clientes que demandam tanta exigência assim em relação a cores? Aí eu vejo Veja, pequenos, sim, pequenos que também trabalham pegam uns jovens aí que tem que chegar na cor, sim. Não é só para grande, não, mas pode falar, Marcelo. Já te interrompi. numa das primeiras lives que eu fiz, se não foi a primeira, uma das perguntas era justamente se a Bruna está insistindo na pergunta dela. Eu não esqueci da tua pergunta, Bruna. Eu vou dar Tem a da uma Bruna. encaixada aí em alguma delas. Então, o que acontece na prática é que, quando você tem gerenciamento de cores, você pode atender de formas diferentes a gráfica que quer qualidade e a gráfica que não quer parar de produzir. Então, o que acontece? Quem quer qualidade precisa de precisão, quer dizer, precisa do gerenciamento de cores para diminuir o ΔE, a variação da cor durante a tiragem, ser muito mais assertivo com relação a uma prova de cor. Então, você consegue ser mais preciso. E isso, normalmente, te dá uma relação de maior custo para o cliente e uma margem de lucro maior. O cliente pequeno, normalmente, o que ele tem? Ele tem pouca mão de obra, ele precisa otimizar o trabalho dele. Não que o grande não... O grande faz isso, né? Mas o pequeno, ele pode pensar de que forma? O gerenciamento de cores, ele vai te dar uma condição de ter a máquina muito menos tempo parada por erro de cor. Ontem, o Félix, eu consegui salvar a live do Félix, depois eu vou jogar no YouTube e vou jogar também para vocês verem. Ele diz justamente isso, ele dá números de que numa das gráficas em que ele trabalhou, antes do gerenciamento de cores e pós o gerenciamento de cores, ele tinha um número absurdo de horas paradas por cor dentro da gráfica, e após o gerenciamento de cores, isso praticamente zerou. Quer dizer, você aumenta a sua produtividade, né? Se não me falha a memória, ele falou em cerca de 20 horas mensais. 20 horas mensais é praticamente um dia inteiro de trabalho perdido, tentando acertar cor. Quer dizer, se você pensa que você tem um densitômetro, você tem um equipamento básico e você já faz acertos rápidos, se você faz um test form básico e você já define valores para a sua realidade muito mais rápidos, quer dizer, você aumenta a sua produtividade. E aí, não é uma questão de que o pequeno não tem um cliente que exige a qualidade. Ele pode usar o gerenciamento de cores justamente para aumentar a sua produtividade e conseguir trabalhar mais tempo e ficar menos tempo com máquina parada. Então, acho que essa é uma boa colocada. Né? Sim. Uma boa colocação. E vamos falar então da Bruna. A Bruna da Antilhas perguntou aqui. Isso. Leia aí para nós. Consegue? Consigo. Porque às vezes meu impresso, o ΔE está baixo, mas no visual fora. Veja, Bruna, como eu estava falando para o Santa Guida, existem cálculos matemáticos para definir a diferença de cor. Essa diferença de cor, que é o ΔE, existem
formas diferentes de calcular. Então vamos lá. O método que a ISO 12647 ainda utiliza é o ΔE AB, que é o ΔE mais básico que existe. Ou seja, ele é esférico. Quer dizer, qual é o ΔE? É 5. Ou seja, a partir dessa cor, 5 em qualquer direção é aceitável. Né? Só que o olho humano, ele trabalha de maneira diferente. Ele trabalha de maneira elíptica. Então, quando eu falei, por exemplo, que o nosso olho tem características diferentes, em que a gente tem uma menor percepção de variação no verde e a gente tem uma maior percepção no azul e no vermelho, isso quer dizer que você tem que criar um método de cálculo que pense que a partir para aquelas cores onde você consegue ver menos diferença visual, você amplie a tolerância. E que você reduza a tolerância para as cores que você tem mais acuidade, que a gente consegue perceber melhor. Então, aí a gente entra nos métodos de ΔE elípticos. E aí a gente entra no CMC, que você comentou, no 2000, no 94. São modelos que trabalham justamente com esse modelo elíptico que é muito mais próximo da visão humana. A ISO 12647 desse ano de 2013, que eu estava comentando há pouco, ela traz o ΔE 2000 como informativo, porque existe muita discussão entre os cientistas da cor, justamente se o ΔE 2000 daria conta de fazer isso ou se não seria um impacto muito grande na produção. Então, na de 2013, eles colocaram o ΔE 2000 como informativo, como uma maneira do mercado testar, colocar em produção, avaliar como é que ele se comporta em relação ao ΔE AB. Eu tenho usado só o ΔE 2000. Eu tenho gostado muito mais dos resultados dele, apesar de daí o ΔE baixar para 3, né? Mas eu tenho gostado muito mais dos resultados com o ΔE 2000 do que com o ΔE AB. Então eu espero que tenha respondido aí a pergunta, Bruna. Dentro da pergunta dela, metameria também não seria alguma coisa que faria isso também, questão de iluminante? Ou você acha que não se encaixou no que ela perguntou? Eu acho que não se encaixa. Metameria é muito mais a diferença entre iluminante. Metameria você vai perceber muito se você... São duas situações. Uma que eu estava explicando para um cliente hoje, que ele disse assim, a gente vai comparar o material do cliente com o meu impresso. Quer dizer, certo. Você pode ter uma situação de metameria de você ver isso em lugares diferentes, com luzes diferentes, e você ver cor diferente. Né? Ou você pode pegar e simplesmente ter diferença na formulação das tintas. Então você pega as duas e coloca numa mesma luz e normalmente, né, daí a lei de Murphy, né, a sua muda de cor e a do teu concorrente não. Isso certo. Pode ser metameria também, mas eu acho que não se encaixa no... Não foi o que ela perguntou. O Anderson, ele tinha falado lá da diferença das escalas, ele respondeu aqui, né, que essa diferença de ΔE entre escalas, ele mediu no espectrofotômetro, né, e isso. Lacrada deve ser questão, né, são escalas novas, e ele fez um comparativo e deu um ΔE alto aí. Infelizmente, na live a gente não consegue fazer uma avaliação mais criteriosa aí, mas sim. Se você quiser depois me chamar no privado, a gente trocar informação, detalhar melhor isso, estou à disposição. Certo. Aqui tem uma pergunta aqui, Marcelo, eu vou ler para você. Vamos lá. É da Lotus Fine Art. Somente o uso de Pantone não garante a cores fiéis, correto? Controlar certo. Densidade e ganho de pontos são suficientes para manter a cor na impressão? Veja, essa é uma grande briga mundial hoje. Certo. É uma polarização, não é uma polarização como nós temos aqui na nossa política, mas é uma polarização no ramo gráfico. Então nós temos já desde décadas passadas uma polarização entre Estados Unidos e Europa.
A Europa dita algumas regras e os Estados Unidos outras. Então, se a gente está falando em delta E e em LAB, a gente vai lembrar que a densidade, delta E, em densidade e LAB, a gente está falando que a densidade pode ter o status T ou o status Z, e que dá valores diferentes. Então, se você tiver o teu equipamento com o status errado, você pode estar medindo e medindo errado. Sim. Então, o status E de Europa e o status T americano. Que é a forma de medir o amarelo, né? Que ele faz. Né? Isso. A grande mudança está no amarelo. No amarelo. Tá. Né? Quando a gente fala em ISO 12647, a Europa defende que você tenha a ISO atrelada às cores chapadas, aos valores LAB de densidade das cores máximas e o TVI. O TVI Sim. É justamente a curva de ganho de ponto, certo? Sim. Só que o TVI, por si só, ele não garante a neutralidade do cinza. Se você tiver numericamente, você ainda pode ter o cinza amarelado, azulado, normalmente por conta do papel que você está utilizando. Sim. E aí, no caso, teria que usar aquela outra norma, aquela que você falou nas outras lives, a 15339, seria algo para ser adotado também pela indústria gráfica? Ou é mais para o digital mesmo? Para acertar essa tendência do cinza, né? Para os tons. Né? Tá, boa, ótima pergunta. A ISO 15339 é uma ISO de impressão digital. Sim. Não é de impressão offset, não é de impressão flexográfica, fotogravura e gráfica. Mas, utilizando a metodologia chamada G7, a gente consegue chegar nos mesmos parâmetros da ISO 12647, só que, na prática, o que a gente tem? A gente muda a prioridade. Ao invés de a gente procurar cravar nos valores de TVI, ela faz um cálculo diferente para neutralizar o cinza. Então, são objetivos diferentes. Então, normalmente as curvas, usando a 12647 pura, as curvas ficam muito próximas do alvo, ficam bonitinhas e tudo mais. Quando você usa o G7, às vezes você tem o cian para cima, o magenta e o amarelo para baixo. Né? Ou o magenta para cima, o amarelo e o cian para baixo. Quer dizer, elas acabam não estando tão alinhadas assim, mas o cinza fica mais neutro. Mais neutro. Ó, tem um... Nossa, agora o pessoal soltou as perguntas, olha só. Vamos lá. Perfeito, faz todo sentido. O gerenciamento, no caso, seria importante não só para o cliente ter um produto de qualidade, mas para também otimizar a produção da pequena e média gráfica que busca qualidade. Busca qualidade, busca lucro. Sim, redução de custos. Produtividade, redução de custos. Uma das coisas que o Félix falou ontem é justamente isso. Você tem uma possibilidade de você reduzir o desperdício de papel de maneira gigante. Né? Ele percebeu assim o quanto você gasta com um papel para acertar a cor antes e depois do gerenciamento de cores. É um absurdo. E sabemos que o papel é o item mais caro do produto final. Né? Ó, tem um caso aqui, Micael, perguntando sobre o espectrofotômetro em sublimação, se vale a pena, levando em relação que existem variações de base, tintas, cabeças de impressão, umidade, calor, etc. Eu já até respondo, né? O que mais precisa, né? Sublimação. Já tem que nascer com Aiwana. Veja um chocalho ou um Aiwana. Veja, Micael, eu te diria o seguinte. Eu estou participando de um grupo em que a gente está aproveitando a quarentena para a gente fazer coisas que a gente nunca fez e a gente vai trazer para o mercado informações muito mais consistentes, informações novas, inclusive, para o mercado. Vai ser muito interessante. A gente deve, mais algum tempo, aí, estar soltando isso para o mercado. Né? Mais para esse nicho, né? Isso. Agora, sublimação, a gente está justamente nessa semana
fazendo todos os testes de sublimação. Até agora à tarde a gente estava discutindo sublimação. E veja, sublimação, se você não tiver um espectrofotômetro, você vai ter muita dificuldade de acertar. E você vai cair naquela situação. Sublimação, o custo da tinta no processo de sublimação, ele é quase 15% do produto final. O custo da tinta na sublimação é muito alto. Então, se você usa um espectrofotômetro ou um similar, e aí a gente pode discutir isso separadamente, se você quiser depois, você consegue fazer a redução da tinta e aí fazer uma economia de tinta. E aí sim você consegue economizar, você paga o teu densitômetro e sai lucrando ainda. Sabe? Faz toda a diferença. E visualmente, porque é muito comum o cliente que não tem um controle, a gente ir lá, retirar a tinta do processo, e aí ele diz assim, não, mas o meu vermelho não vai chegar. E no final das contas, o vermelho dele fica mais vivo, com menos tinta do que com mais tinta. Né? A Bruna metralhando aí, hein? Eu espero que a Bruna esteja gostando. Tem uma pergunta antes do Marcel Lugre, depois a gente vai ter uma pergunta da Bruna também. Existe uma forma, você acabou até falando um pouco, existe uma forma de comprovar com medições que não é possível atingir determinadas cores de referências Pantone, pois a impressora não alcança o gamut. Está perguntando se tem alguma forma, algum mecanismo no instrumento, tudo, para saber se chega naquela cor, para também não ficar lá o dia inteiro, né? Perdendo material, tempo, né? Ou mostrar o mais próximo. Veja, quando você tem um espectrodensitômetro e você faz uma medição, existe uma função chamada best match. E aí, o que acontece na prática? Essa função, ela te diz qual é o melhor acerto de cor que você consegue chegar com relação àquele Pantone. E aí ele te diz se você consegue chegar nisso ou não. Essa é uma linha. Uma outra linha são softwares como o PreSign, que você consegue saber se você vai atingir isso ou não. Então você consegue prever essas informações ainda antes de colocar o trabalho na máquina. Você consegue simular isso antes de colocar o trabalho na máquina. Né? Se você pegar o seu perfil de cor e você tiver um monitor calibrado com Photoshop e você pegar esse Pantone e converter em CMYK, você também vai perceber visualmente já que o quanto diferente você tem. Então existe uma série de maneiras de você fazer isso. Tá? Não precisa ser só com equipamento. A gente pode usar de criatividade e às vezes achar uma solução para você. Se quiser me chamar no privado, aí a gente pode detalhar. Perfeito. A Bruna perguntou, entre LAB e o LCH, qual o mais eficaz para a correção de tinta? Nessa situação, eu gosto muito mais do LCH. Porque o LAB, o AB são coordenadas polares, simplesmente, né? O LCH, ele me diz muito mais sobre a tinta, sobre a cor. Porque o LCH está me falando em tom. H é o tom. Quer dizer, o tom é a característica mais importante da cor. O C é saturação. Saturação. E o L é a luminosidade. Então, quando a gente está falando disso, se eu meço uma diferença direta na saturação, eu sei se a minha cor está mais viva ou se ela está mais suja. Se ela está mais limpa ou se ela está mais suja. Se o meu H estiver dando muito diferente, eu já sei que eu tive um erro de tom. E erros de tons fazem com que visualmente a cor fique diferente. Então, na tinta, na formulação de tinta, eu sou muito mais pelo LCH. LCH. O Erlon Cabral falando aqui, já até responder primeiro, antes da pergunta. Seus problemas acabaram. Tem o Marcelo da EasyColor aqui, Assuntos amplos e importantes. Creio que devo me informar mais. Teria alguma sugestão? Já respondi, mas pode falar você, Marcelo. Como Veja, você pode... eu tenho meu blog, que tem no bastante informação. Faz algum tempo que eu não alimento o blog, mas ele tem bastante. Como que acha o seu blog? marcelocopete.blogspot.com. Só põe no Google lá,
Marcelo Copete, blog, né? Isso. Mas se você for no easycolor.com.br, lá No site. na aba sobre, você tem o endereço direto do blog. Dentro do seu website, tá? Isso. No meu site eu estou começando a colocar algumas informações. Agora eu estou na decisão. Eu lancei uma possibilidade para os meus clientes. Então é uma coisa que estão começando a gostar da ideia. E eu estou pensando em criar mais conteúdo em vídeo do que propriamente escrito. O escrito demora muito para a gente gerar, né? Então talvez a gente faça em vídeo e talvez ter cursos online aí, como o pessoal de Fine Art está falando aí. Ótimo. Muito bom isso daí. Mislene, senhores, sublimação que está sendo dita tinta digital ou offset? A gente estava falando anteriormente no geral, né? Veja, o que eu falei sobre sublimação se aplica aos dois processos. Dois processos. Os conceitos são exatamente os mesmos. O que muda na sublimação offset e digital é uma questão de volume de produção. Eu tenho um cliente em que eu já fiz o processo igualando a impressão digital e a offset. Porque qual era o grande problema dele? Ele imprimia na digital para fazer a amostra dos produtos que ele tem um licenciamento internacional de uma grande marca e tudo mais, né? E depois ele produzia no offset. Só que daí não saía igual. Aí a gente conseguiu igualar as duas coisas. Foi um trabalho bastante interessante, porque a gente chegou a fazer medição de prensas dele internamente na gráfica. Foi bem legal, mas os conceitos se aplicam às duas situações. Vou fazer uma pergunta do Mikael aqui. Minha dúvida é, se você utilizar uma cor Pantone como referência e deseja reproduzir isso da sublimação, utilizando as informações de leitura do espectro, eu já testei e não dá certo. A variação é muito grande? Não, ela afirmou, né, que a variação é muito grande. Quando ela faz a... Veja, uma das coisas que a gente está solidificando a informação... deixa eu perguntar antes se eu posso liberar a informação. Vamos lá, vai. Vamos falar. O fato é, o cian, por exemplo, em sublimação, é horrível. Ele tem uma dificuldade enorme de gerar tons ao redor do cian e do verde. Então, se ele está falando em cian e verde, é limitação do processo. Né? Se ele está falando nas outras cores, a gente consegue muitas vezes até saturação superior à impressão offset, né? No couché. Então, é uma questão, às vezes, de aonde você fazer. E, é claro, você tem que ter o teu perfil criado, bem feito, com determinados critérios e tudo mais. O que a gente estava trabalhando hoje, inclusive, é justamente num curso para sublimação que a gente vai lançar. Já era para esse curso estar acontecendo, mas o nosso vírus aí atrapalhou, né? Mas a gente vai ter cursos ao redor do país aí sobre solvente e sobre sublimação. Né? Me manda um direct lá, que daí eu te mantenho informado. Sim. Relembrando o e-mail do Marcelo, aí, quem quiser entrar em assunto mais específico, é marcelo@easycolor.com.br. Ele já falou o site dele aí também, pode conseguir aprofundar sobre isso. Underline aí, que é o Instagram, podem mandar direct também. Easycolor Underline.